pessoa. É isso que a Bíblia fala. E é fácil, irmãos? É fácil? Eu estou tendo dificuldade, que eu não estou ouvindo, eu acho que eu estou com problema de audição. É fácil ou não? Pronto. Então Deus disse duas coisas aqui sobre o amor. Primeiro, que tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E segundo, ele disse que você tem que amar o próximo como a si. Aí eu pergunto, a gente faz isso? Não, eu gostei da sinceridade, né? Eu gostei da sinceridade, porque a gente não consegue fazer isso como ele quer. Você pode perguntar, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Alguém poderia me dizer aqui o que é amar a Deus sobre todas as coisas na prática? Na prática. Vou dar algumas dicas. É muito mais que emoção, mas é o modo de viver. O modo da gente viver, a gente está provando que ama a Deus sobre todas as coisas. Estão pegando aí? Então, colocar Deus como prioridade. Você ama a Deus? Sim, pastor. Então Deus é a sua prioridade? Sim, então você ama a Deus. Prioridade, por quê? Porque vem antes do nosso ego, antes da gente mesmo, Deus. Antes da nossa vontade, Deus. Tudo conforme Deus. Antes do nosso orgulho, Deus. Mas eu não vou perdoar, Deus perdoa. Tudo bem, eu perdoo, porque o Senhor está acima do meu orgulho, acima dos meus caprichos. Quem está entendendo, diga amém. Acima do dinheiro, ou seja, meu dinheiro, 10% do meu dinheiro não é meu, é de Deus. Eu preciso ser generoso, eu preciso me compadecer, me envolver. Você sabe o que quer dizer em Hebreus congregar? Não vos deixar de congregar, como é costume de algum. A pessoa pensa que está só na igreja, sentado. Não. Congregar é você ser igreja. Congregar, ser dizimista, ser ofertante, ser ajudador, ser limpador de cadeira, ser evangelista. Precisa evangelizar na internet, no trabalho, nas ruas, aqui de domingo, alguma coisa, pega panfleto, distribui, ou escolhe um dia à noite, chama 2, 3 pessoas e começa. Vocês estão me entendendo? Isso é amar a Deus, irmãos, na prática, e não por palavras, porque Deus quer ver prática. Quem foi que mandou a gente evangelizar? Quem foi? Aonde é que você encontra isso? Onde ele diz, ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Amém, igreja? Então é um mandamento. Jesus disse que quem ama é quem cumpre os meus. Vamos pegando. Então, evangelizar, a gente buscar, convidar pessoas para ir para a igreja, é amar a Deus, amados. Imagine aqui, ó. Aqui tem umas 20 e poucas pessoas hoje. Imagine se cada um de vocês chamasse pelo menos uma pessoa e viesse para a igreja domingo. Qual o problema que a gente teria aqui domingo? Falta de espaço, falta de cadeira. Desses 20 que vierem, que você convidou, será que o Espírito Santo não pode fazer algo que alguns podem se converter? Isso é a multiplicação que Jesus quer, e só é a partir de nós. Só depende de nós. Amém? Então, na semana, você ocupa o tempo chamando pessoas para a igreja, evangelizando, convidando, porque quando ele chegar aqui, ele é evangelizado com a palavra. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas você convidou? 30. Veio quantas? Uma. Glória a Deus. Agora, se você convida só uma, aí não vem ninguém, então. Né? Porque o cálculo não bate. Vocês estão entendendo, irmãos? Amar a Deus é obedecer. Antes do dinheiro, antes dos prazeres, antes de eu fazer aquilo que eu gosto, eu faria alguma coisa para Deus que está precisando? Não. Eu tenho que... Meu lazer é sagrado, né? A minha praia é sagrada. A minha cerveja é sagrada. A minha sei lá o que é sagrada. Meu cinema é sagrado.
E o que é que tem de sagrado de Deus que tu também se sacrifica, tu deixa de fazer por Ele? Jesus doou, foi a vida dele, pessoal. 3 anos apanhando desse povo incrível que é o ser humano. Aí termina numa cruz. Sacrifício por nós. E a gente, não tem o tempo. Conta a história que eu já preguei isso lá na Bethesda, lá onde era ali, naquele lugar lá. E eu estava pregando, eu disse que o cara chegou no comércio e disse assim: oh, eu quero 200 gramas de Deus. Aí a pessoa disse: não, porque você não leva 1 quilo. Não. Eu só quero 200 gramas de Deus. Aliás, me dê só 150 gramas de Deus. Mas por que você não leva 1 quilo? Eu disse: por que eu vou levar 1 quilo? Não, porque com 1 quilo você vai evangelizar. Com 1 quilo você vai fazer bem ao próximo. Com 1 quilo você vai fazer ação social. Com 1 quilo você vai fazer isso. E isso. Não quero isso não. É muito trabalho, eu quero é paz, eu quero é ir para a igreja, sentar na cadeira, ouvir a palavra e ir para casa. Eu não quero envolvimento, basta apenas 150 gramas de Deus. Fala o seguinte: 150 ainda é muito, só 30 gramas de Deus. Porque foi com 30 moedas que Judas traiu Jesus. Vocês estão entendendo? Isso é uma realidade hoje, né? Quantas gramas você quer de Deus? Não, só o suficiente para não me envolver, para não pagar preço. Ah, eu não gosto de cantar aquela música. Que música, pastor? Eu sei que foi pago um alto preço. Tudo bem, que ele que pague. Eu mesmo não. Esse trabalho é dele, problema dele, eu não. Eu não quero perder meu cinema, não quero perder minha TV, minha Netflix para a igreja. E para a igreja não precisa não, a igreja só vai, acho que 1 vez por mês já é o suficiente. Eu já tenho um Deus no meu coração. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Direto, né, irmão? É triste. Aí a gente vê a qualidade de vida da pessoa que não tem conhecimento nenhum com Deus. Hoje vocês estão aqui na maior faculdade do mundo, desse planeta, que é o ensino da palavra de Deus para o seu coração. Você está aprendendo a vida. Ele é a verdade, ele é a vida. O ensinamento é dele, para que a gente possa ser gente e viver bem e morar com ele quando a gente falecer. É isso que a gente precisa entender. Amar a Deus também é antes das nossas opiniões. Com Deus não tem assim, eu acho. Não, você não acha nada. Você não acha nada. Eu me lembro do meu ex-patrão, era assim: não, é porque eu acho. Você não acha nada. Você não nasceu para achar nada. Quem acha aqui sou eu. Eu sou o dono daqui. A estrutura é minha, sabe? Tudo é meu. Até esse chão que tu pisa é meu. Ele era bem delicado, né, irmão? Então eu que entendo, eu que sou a cabeça. Eu sou bilionário. Vocês não aguentam nem um salário mínimo, sabe? Então eu estou rico que eu sei fazer. Então você não acha nada, apenas siga o que eu estou mandando fazer. E ponto final. Se não, cai fora. Tá bom. Sim, senhor. Né? Na hora a gente recuava. Porque o cara já dizia: você não sabe de nada. Então, espiritualmente, você sabe de alguma coisa? Eu não. Não é o que eu acho. É o que Deus acha. É o que Deus acha. Eu estava aconselhando uma pessoa ontem e a pessoa estava: meu Deus do céu, a pessoa tem sei quantos anos de crente, mano. Já foi até da igreja. Aí a pessoa diz assim: não, mas eu carrego essa culpa. O teu problema aconteceu 4 anos atrás. Meu Deus. Nunca você viu pregando sobre que Jesus leva ao mar do esquecimento os nossos pecados? Nunca. Nunca você ouviu isso de mim. Você nunca ouviu de mim pregando a graça de Deus, que a minha vida é pregar a graça de Deus. Você nunca ouviu falando do amor de Deus, eu falando do amor de Deus. Eu nunca preguei contrário. Não estou aprendendo isso, criatura. Sabe? Olha, sabe como é que você está? Aí eu dei um monte de texto, um monte de coisa, Jesus. Eu queria ter essa visão que o senhor tem. Não é que eu tenho, não é achismo. Não é o que eu acho. Vocês estão entendendo? É o que Deus diz na sua palavra. Por isso que eu desafio a você: releia a sua palavra, a palavra de Deus. Aí eu contei para essa pessoa: vinha um homem no carro e viu na estrada um senhor com saco
pesado carregando, caminhando na BR. Aí ele disse, meu Deus, vou ajudar. Aí parou o carro, aí chegou, senhor, entre. Pode colocar o saco aí, pode subir aí, que eu vou lhe levar. Vai para onde? Para tal canto, pode deixar, suba. Subiu. Aí ele foi. Quando deu assim uns 300 metros, ele olha para o retrovisor. O senhor estava lá em cima e com o saco ainda nas costas. Aí ele parou o carro e disse, por que o senhor está carregando o saco? Se eu já estou carregando, senhor. Ou seja, Deus já levou sobre si as nossas enfermidades, já levou sobre si os nossos fardos. Deus, entendeu? Tira o fardo angustiante da alma e você ainda carrega, por quê? Porque esse sentimento de culpa. Pediu perdão, acabou. Deus não é como o cônjuge da gente, ou então o amigo da gente, ou então a pessoa da gente, que quando na primeira oportunidade joga na nossa cara os nossos erros. Deus não é assim, irmão. Onde é que ele joga? É na nossa cara, os erros da gente? Aonde? No mar do esquecimento, diga glória a Deus. Esse é o Deus que a gente crê, esse é o Deus da Bíblia. Mas não ficar, sabe, se culpando, passou. Agora começa a viver com Deus. Eu ainda digo mais uma coisa para poder piorar a tua situação. Você acha que pecado só é esse que você cometeu há 4 anos atrás? Pelo amor de Deus, pecado é tanta coisa, pessoal. Se você for entrar nessa assim, total, você vai ter que se suicidar, morrer. Porque, pensar mal dos outros é pecado também. Falar mal dos outros é pecado, né? Se chatear, ter inveja ou odiar uma pessoa é pecado. Oprimir uma pessoa é pecado. Se intrigar é pecado. O que mais é pecado, pessoal? Eu esqueci a lista. Perdão, orgulho, mágoa, murmura. Eita, pronto. Vocês estão entendendo onde eu quis chegar? Então vai todo mundo para o inferno. Né? Mas por que não vai para o inferno? Porque Jesus morreu na cruz e nos perdoou de todo. Amém. Então nós somos perdoados por Deus. Agora, nessa vida nós temos que ter uma construção para frente. Errei, vou acertar e vou crescendo. O gráfico da gente é assim, eu estou aqui, aí eu erro, disse, mas eu sou de Jesus, o Espírito Santo vai me incomodar, eu vou me arrepender, aí cresceu o gráfico. Aí lá na frente eu dou outra quedinha, uma dessas aí que vocês citaram, disse, mas eu me arrependo, eu luto e vou para frente, aí sobe. Como é que está o gráfico? Sempre crescendo, descendo sempre menos e crescendo sempre mais. Guarda isso no teu coração. Esse é o teu gráfico, é o meu gráfico. Vai ter caída, mas eu vou me levantar, porque Cristo vai me levantar. Amém, queridos? E quando eu estiver fraco, Isaías 40, que até eu acho que foi o Erandi que iniciou o culto, dizendo que ele dá força ao cansado, vigor ao cansado. E ele vai dar força a você, para você suportar. Tanta gente a gente aconselhou nessas últimas semanas, né? Eu e a Edna. Outra pessoa chega e diz assim, vive em paz. Vive em paz. Para de ter atrito com, sabe? É muito ruim para você, ruim para a família, ruim espiritualmente para você, fisicamente, emocionalmente. É ruim para todo mundo. Relaxa. Relaxa. Sabe, do que viver uma guerra sem fim. Não tem que aguente, irmão. A mulher não aguenta, o marido não aguenta, os filhos não aguentam. Ninguém aguenta. Para. Tem que parar. Tem hora que tem que parar. A gente para com o carro, não para? Né? Sinal, pare, não avança não. Eu não vejo a hora acontecer um acidente nessa esquina, porque eu nunca vi um desmanteiro tão grande nesses cruzamentos aqui, sabe? O cara vem, a outro quer ir também. O cara vai... Toda vez que eu vou sair, eu já preparo meu pescoço. E quando eu vou saindo dali, aí lá vem um cara avança. Eu fico bem devagarzinho olhando para ele.
Aí vou quebrar meu pescoço, porque eu quis dizer, é minha vez. Né? É a minha vez. Oh, tirou a carteira onde? No Crato, foi? Tirou aonde? No Tururu? Como é? Tururu o nome da cidade? Hein, Conceição? Eita Deus, fala Jeová. De Itapipoca, foi que tu tirou a carteira? Onde foi que tu tirou a carteira? Esse lugar é meu. Então, não ultrapasse os limites estabelecidos por Deus. Glória a Deus. Então, Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão os meus. Ou seja, amar a Deus se mostra pelo jeito de viver. Por exemplo, não mentir. É uma maneira de viver. Você ama a Deus? Amo. Pois não vou mentir. Eu vou andar em verdade. Palavra minha vai ser como Jesus disse. Como foi que ele disse? Sim, sim, não, não. Passou disso, Jesus disse, procede do diabo. Não vou mentir não, vou falar a verdade. Nem que eu me lasque, mas vou falar a verdade. Entendeu? Vão me conhecer falando a verdade. Por quê? Porque o meu pai, parece que eu falei igual aquele cara, o meu pai, né? Porque o meu pai é a verdade. Jesus é a verdade. Quem anda na verdade prevalece. As pessoas se sentem seguras ao lado daqueles que falam a verdade, que são sinceros. Diga amém. O que quer dizer sincero? É sem cera. Fazia um vaso, aí quando quebrava, aí colocava uma cera, ficava mal feito. Não era o vaso, estava todo emendado de cera. Aí sem cera, sincero. Seja sincero, amém, irmãos? Sincero, glória a Deus. Não guardar ódio. Tem gente que diz, não, eu perdoei, mas aquele desgraçado não vale nada. Oxi, eu não entendi. Perdoou, perdoei, mas ai que se fizer de novo para ver, o coração todo inflamado. Você entendeu, irmão? É o tipo de perdão que não existe. Ou aquele perdão, né? Que a pessoa diz que perdoa, mas na primeira briga, joga à tona. Lembra quando você fez isso? O diabo é que é o acusador, né? Já preguei aqui sobre aquele cara que acusou meus Ibosete, né? Lembra daquele dia, lembra daquele lembra, menina, é um dicionário. Você então, ó, perdoar não é esquecer, mas não é trazer à tona de novo o que aconteceu. É saber administrar, amém? O momento para viver bem. Quem está entendendo aí, diga amém. Quando você descansar um pouquinho, pode dizer, pastor, para, já está bom, vamos orar. Então, amar a Deus é agir com misericórdia. Ser misericordioso com você e com os outros. A pessoa errou com você, tenha misericórdia, pessoal. O que é misericórdia? Miséria é miserável, córdia é coração. Teu coração está voltado para os miseráveis. Ou seja, pessoas até que falharam com você. Mas nós vivemos num mundo cheio de ódio, disputa, de briga, de desejar o mal ao próximo, desejar isso, desejar aquilo, não é? Tanta gente aí desejando que o ex-presidente Bolsonaro morra. Muita gente alegre, feliz, festejando, ele está doente e prestes a morrer e preso, não é? Está tanta gente feliz. Como também, eu já vi também muita gente orando para que o Lula morra. Meu Deus do céu, nem Lula nem Bolsonaro, o pessoal abençoa todo mundo. O crente não foi feito para estar desejando mal a ninguém não, só o bem. A gente foi chamado para dizer, por isso que você não sabe dar bem na família, não dá bem no lugar do trabalho, porque você tem raiva de alguém. Se pudesse eliminar, se aquela pessoa pudesse sumir, pudesse morrer, você ficar livre, você estava feliz. Não, antes de falar com alguém, antes de tratar alguém, antes de se envolver com alguém, antes de ter relacionamento com alguém, seja filho, pai, mãe, sei lá o que, namorado, seja o que for, se encha de misericórdia. Sabe por quê? Você não tem desculpa, porque a palavra de Deus diz que todas as manhãs o Senhor derrama das suas misericórdias sobre nós. Você está carregado de misericórdia, é só expressar. Então, antes de julgar, tenha misericórdia. Quais vão ser os desdobramentos para essa pessoa? Tenha misericórdia. Antes de falar algo, tenha misericórdia. Porque aquela palavra pode ferir muita pessoa por resto da vida. Diga amém. Se ama a Deus, vai buscar a justiça, vai querer ser justo. Se ama a Deus, vai praticar o bem. Como é importante praticar o bem. Vocês já pararam para pensar que a gente está precisando fazer alguma ação social, né?
a gente precisa fazer alguma coisa, nem que seja visitar um lugar que precisa de cesta básica, como esse centro de recuperação, alguma coisa, fazer o bem. Sobre isso. Então, peraí, tu fala já. Tem que falar agora, porque a gravação vai parar. Viu? É só um minuto, eu vou parar, já dá, você continua. Então, irmãos, glória a Deus. Então, amar a Deus é confiar, diga confiar, entregar, descansar nele e buscar a sua vontade em vez da nossa vontade. Simples assim. Nem tão simples, né? Mas é prático assim, né? Quem ama dá a Deus, quem ama a Deus sobre todas as coisas, dá o melhor a Ele do que a gente tem. O tempo da gente, o melhor do nosso tempo para Deus, o melhor dos nossos dons para Deus, o melhor dos nossos recursos para Deus, o melhor da nossa atenção para Deus, o melhor da nossa gratidão para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama conversa, escuta, busca estar perto. Na prática isso que significa, né? Oração sincera, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, vida espiritual verdadeira. Você está seguindo isso? Se você tiver, parabéns. Você ama a Deus sobre todas essas coisas. Se não, hoje é dia da gente repensar e começar a tentar consertar isso. Amém, querido? Amar a Deus é colocar Deus no centro da vida, no centro da nossa vida, e viver de acordo com a vontade dele. Seja feita a tua. Antes de fazer alguma coisa, Jesus faria isso? Tem até um filme, né, que diz Jesus faria isso. Sei não, uma coisa assim o título. Você faria, eu vou fazer uma coisa, para, só um minuto. Jesus faria isso que você quer fazer agora? Jesus diria isso que você vai... Jesus realizaria esse desejo que você está desejando agora? O que é que Jesus faria? Não faria, então não faço. Eu vou preservar a minha vida, porque só Ele que pode me salvar. Só Ele que vai me dar livramentos futuros. Eu não vou entrar nessa não. Porque se eu for fazer só a minha vontade, eu vou acabar me destruindo. Eu mesmo me destruo, fazendo a minha própria vontade. É o tipo da coisa. Se você sabe que a cocaína, você cheirando, vai querer cheirar mais e vai se transformar num vício e vai acabar com você, não comece. Jesus cheiraria cocaína? Não cheiraria. Eu vi um rapaz aí na rede social. Eu não sei se você já deve ter visto. É uma mulher que já foi evangélica e se desviou e casou com 2 homens, 2 rapazes. Parece que é Lário o nome dela, né? Uma coisa assim. Aí um deles morreu agora. Morreu como? Cocaína. Surtando. Cocaína. E ela financiava tudo para ele. Poderia estar bem rico agora com ela, mas não. Droga. Você entendeu? É o primeiro passo. Então, Jesus faria? Não, porque eu não quero estragar minha vida. Eu não quero me envolver com isso, por quê? Porque estragar minha vida. Eu não vou me estragar minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Na família, eu vejo que Edna está agitada, eu vou parar, depois eu continuo esse estudo, tá não? Eu estou inquieto um pouco. Então, na família, situação. Um familiar é difícil, crítico ou estressado. O que é o reino de Deus? Agora, desculpa, é a segunda parte. Jesus falou do reino de Deus. Amém? E o que é esse reino de Deus? Então, nós vamos ver um pouco sobre esse reino de Deus. É você deixar Deus governar suas reações. É você fazer com que o governo de Deus, a vontade de Deus se realize na sociedade, na família, aonde você estiver inserido, que o reino de Deus seja estabelecida naquele lugar. Quer um exemplo? A gente está aqui no Antônio Bezerra. Aí tem a gente sabe que existe uma coisa que é muito carente aqui no bairro. Aí a gente começa a trabalhar até com outras igrejas, ou então com alguma ONG, alguma coisa, para ajudar essas pessoas. O que é isso? O reino de Deus. E às vezes não precisa partir nem da igreja, né? Onde é que tem trabalhos aqui em prol do necessitado,
Pois a igreja vai ajudar. É o reino de Deus lá chegando. Diga glória a Deus. Vocês sabem que tem muitos pais sofrendo com filhos drogados, né? Aí colocam num caro, né, num lugar para se tratar. Esse lugar precisa, né, de ajuda. O que é que a igreja vai fazer? O reino de Deus. Como? Ajudar. Juntar. Ei, pessoal, esse mês vamos arrecadar 10 cestas básicas. Vamos, para quê? Para a gente levar para o centro de recuperação tal. Tá bom. Aí chega lá com 10 cestas básicas. Irmão, a alegria é tão grande. Quando a gente está aperreado, vem uma feirinha, é bom, não é? Não é? Você às vezes nem gosta mais de bolacha, mas mastica com a vontade tão grande, né? Parece estar comendo uma picanha, sabe? Aleluia, Jesus, glória, sabe? Então só sabe quem passa por necessidade. E nesses lugares é difícil, não é verdade? Eu vou lá estar alimentando um monte de droga. Como é? Quando não tem Deus. Não quero saber. Aí é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Eu vou apenas ajudar. Que tal o manancial ressuscitar essa área? Que acabou faz tempo, não é? Vamos ressuscitar, porque quando a gente criou o manancial, foi com esse propósito, de ser uma igreja que cuida de vidas, de missões, do social, né? E a gente precisa resgatar para que Deus possa alargar mais as nossas tendas. Muitas vezes a gente faz votos com Deus e não cumpre, aí Deus fecha. E Deus está esperando só a gente se arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar ao que nós definimos a igreja no seu estatuto. O seu estatuto. Então a gente fugiu e precisa voltar. E é tão simples. Alguém poderia de vocês ligar para um desses centros aí e dizer: ô pastor, tudo bem, o que é que vocês precisam tanto? Qual a maior necessidade? Quais são os dias de visita, sei o quê. O pastor, meu filho, com certeza é alimento. Então, pastor, daqui a um mês, ou um mês e meio, a gente vai aí, tal dia, agenda aí, vamos levar alguma coisa para vocês. Pronto, é só isso. Não precisa ser da igreja. É só apoiar os que já estão fazendo. Não é? Porque tem gente que é tão orgulhosa, não, tem que ser da minha igreja. Não, da igreja não. É de onde está tratando de vidas. Nesse ponto eu não vou falar mais alguma coisa, que eu estou sendo muito incompreendido nos últimos dias. Então é melhor não falar, porque tudo que eu estou falando, muita gente está levando só para o lado extremo, o lado errado. Antes eu tinha mais liberdade de falar. E todo mundo entendia. Mas agora não, eu vou explicar uma coisa, entende de outra maneira. E uma das coisas que eu sempre ensinei a vocês foi o seguinte: aquele lugar lá é católico, não tem problema, ajuda. Mas se eu disser isso hoje, com algumas pessoas que estão me observando, né? Não estou dizendo com vocês não. Já vai dizer assim: ó, ele quer se juntar ecumenismo agora. Pastor ecumênico. Entendeu? Extrapola. Não é isso que a gente está falando. Vocês estão entendendo, irmão? Mas a gente sempre ajudou os outros. Eu vou encerrar, porque é muito estudo aqui, viu? Os ensinos de Jesus. Você acha que Jesus só é isso que ensina? Não, é muita. Mas eu quero... Uma coisa que aconteceu lá em Crato, eu disse a vocês, mas os outros não estavam. Que meu amigo pastor, ele chegou e disse assim: você tem alguma coisa contra padre? Eu disse: vale, que eu não tinha reconhecido ele, né? Eu disse: não, eu sempre estudei colégio de padre e, como pastor, já fiz casamento com padre, já fiz o quê? Culto da Páscoa no Gonzaga, lá da Beira Rio, né? Aquele Gonzaguinha, da Barra. Alguém sabe, se me dizer? Da Barra, é isso mesmo. Já fiz lá uma Páscoa lá. Né? Já tanta coisa aconteceu na minha caminhada de pastor e nunca me desviei para lá, nunca voltei para lá, apenas ajudei quando foi necessário. Por quê? Porque tinha evangélicos no hospital que queriam um pastor também. O reino, muito bem, é o reino de Deus chegando lá, pegou, tá? Mas algumas pessoas, ele fez uma reunião com... Fiz também um negócio, não é que eu sou bom não vale nada, viu? Eu estou dizendo que a gente tem que seguir Jesus no possível. Não é porque a gente não, mas a gente está seguindo ele, que é certo, que é bom. Uma mulher morreu, suicida, era de uma igreja, a igreja disse que não ia fazer o velório dela. Os outros pastores, ninguém vai fazer. Pecado, vai para o inferno. Aí chegaram para mim: bora. Fiz na hora o culto lá. Entendeu? Assim, por quê? Porque existe uma barreira mesmo, que Jesus não está nessas barreiras. Jesus está no necessitado, está no carente, está naquilo. Jesus, ele vê além do que a gente possa ver. E a Manancial tem esse propósito, que alguns não entenderam.
Mas só quem não entende, irmão, não são vocês que estão com a gente há muito tempo, não. São pessoas que vêm de outras denominações, com seus conhecimentos, e chegam na Manancial e querem implantar o que aprendeu lá, se nós já saímos do sistema. Nós já saímos do sistema. Ou a pessoa entra para se adaptar, ou então não fique. Entendeu, irmão? Eu me lembro que quando a gente tinha 350 membros, lá quando a gente saiu logo e abriu a Manancial. Vocês não, muitos aqui não estavam, a Márcia não estava, a Erandinha, eu acho que nenhum de vocês estava. Aí juntou uma equipe, um grupo, querendo reunir. Oi? Não, eu sei, eu estou dizendo só a Erandinha e a Márcia que não estavam, né? Mas vocês estavam, os antigos já estavam. São bem novinhos, só tem 80 anos de crente, mas tudo bem. Aí reuniram, a gente quer conversar com o senhor alguns pontos, teses teológicas, que nós não estamos a favor. Eu disse, pois não. Quando eu olhei lá, tinha 30 e tantos, e eu sozinho, né? Manda, não concordamos ceiar com pecadores. O senhor bota a ceia para todo mundo participar. Isso não é de Deus, não é bíblico. Só os salvos precisam ceiar. Eu jamais quero continuar numa igreja onde um pecador ceia e eu também, que sou salvo, liberto pelo sangue de Jesus. Aí eu disse, meu Deus, o fariseu que Jesus falou, né? Ele está aqui, se ressuscitou dos mortos, meu Deus. Aí, só essas besteiras, sabe, mano? Umas besteiras. Ah, porque eu entrei. Porque eu entrei e eu vi uma criança, as crianças ceiando. Você lembra que as crianças ceiavam, né? Né? Não pode. Não blasfema. Profeta de Baal. Como é que se eu quer? Jamais, meu filho, pode. E aí vai. Aí eu cheguei e disse, irmãos, expliquei o que era a Santa Ceia, o histórico todinho. Mas no final disse assim, irmãos, faça o seguinte, vamos continuar nossa amizade, mas por favor, busque um lugar para vocês congregarem. A Manancial realmente não é o lugar de vocês, sabe? Vocês são uma bênção, irmãos, sabe? Procuram um lugar, uma igreja mais santa, mais pura, sabe? Uma igreja mais correta, sabe? Uma igreja toda direitinha. Mas por favor, deixe eu caminhar com a Manancial e siga o caminho de vocês. 40 saíram. Aí teve alguns que... Assim, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Eu matava logo com ela. Eita, gente. Aí teve um que disse assim, não, pastor, o que iniciou, sabe, a contenda, né? Cara de pau, irmãos, ser humano é um negócio legal demais, né? Muito bonito ser humano, que é isso. Aí ele chegou para mim e disse, pastor, eu não quero sair da igreja não, apenas levantei essa tese. Não, irmão, siga o irmão lá. Vá para onde a igreja que ele for. Sabe, o irmão defendeu essa coisa, levantou tudo isso, olha a minha situação sozinho, diante de quase 40 pessoas. Então, se vocês não gostam, eu respeito. Vão na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Sou amigo deles até hoje. Amém? Mas não dá para caminhar desse jeito, irmão. Você, olha, e eu encerro com isso para vocês entenderem uma coisa, como igreja, viu? Aproveitando que é culto de ensino, né? Glória a Deus. Se você falar de mim, não é o problema seu e Deus. Não tem como evitar. Ah, o pastor tem uma barriga muito feia, devia fazer regime, que é pecado ser gordo. Tem igreja que diz isso, Ana Paula Valadão, né? Diz que pastor gordo é pecado. Tudo bem, tem razão ela, quem sabe, né? Tem razão. Tem que baixar essa barriga. Ah, que o pastor deveria sei lá o quê. Ah, que o pastor... Aí você tem que pensar o seguinte, o que eu acho do pastor? Eu fico passando para os outros, sabe? Levantando conversa, contenda. Fico, então não faça mais não. Amém? Não faça mais isso não, que isso é feio. Por causa do teu caráter mesmo, da educação que você, eu acho que recebeu uma educação boa dos seus pais, eu acho, não sei, né, que ninguém sabe, né, mas talvez você tenha recebido uma educação boa dos seus pais. Na época eu era menino, eu tinha uma disciplina no colégio que era educação moral e cívica, é o novo,
A Márcia se lembra. Oh, glória a Deus. Então é assim. É porque a gente aprender a ser gente, não era, Márcia? Ensinava a gente a aprender. Era legal, na regime militar ensinava isso. Legal, eu gostava, sabe? Então assim, não faça isso não, que é feio. Agora, aí convive na igreja, né? Qualquer coisa, você está assistindo isso, procura o pastor, mas não fala para ninguém não. Que o pastor vai, se ele ver que ele está errado, ele vai voltar atrás, sem problema. Qual o problema de voltar atrás, irmão? É bom que está me ensinando também. É um aprendizado, eu e você, nós juntos. Diga glória a Deus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que eu estou enganchado aqui. Eu não sei se eu estou passando. Mas o que é o grave? O grave é o que está na Bíblia. O que é? Rebeldia. Por exemplo, você está aqui, é obreiro da igreja, digamos. Aqui nessa igreja, não, né? Mas digo, acontece. E está juntando uma equipe, um departamento, um ministério, dizendo assim: o pastor Fábio prega heresia. Não. Aí é grave. Acusaram Jesus disso, lembra? Aí Jesus disse: o vosso pai é que é o diabo. Jesus deu uma de Raul, né? O pai de vocês é que é o diabo. Sepulcro caiado, né? Ou seja, você está na igreja, aí junta pelas costas grupos e diz que o pastor está pregando heresia contra a visão da igreja, fazendo inferno. O foi que Deus fez com Miriam, irmã de Moisés? Lepra. Não foi? Aí Moisés: não, minha irmãzinha, sai do meio, rapaz. Assim pega até em tu. Pá! Ananias e Safira no Novo Testamento foram enganar os apóstolos. Deus pegou e deu uma suíte na beira-mar para eles. Deu sepulcro. Morreram, caíram mortos. É sério. Paulo lá na frente, tinha um lá perturbando. Lance ele fora da igreja para que Satanás, o diabo, cuide dele. E quem sabe ele volte para cá. Olha, Paulo que pregou 1 Coríntios 13 sobre o amor. É porque tem casos, entendam bem, irmãos. Tem casos que pessoas são usadas pelo diabo e vai semear uma destruição na igreja. Porque Jesus disse: um reino dividido não subsiste. O que é o certo? Não concordo com a visão da igreja. Sai, né? O pastor conselho, eu dou um abraço. A gente abençoa, diferente das igrejas, né? Que faz, que foi? Tirei a unção, minha proteção espiritual sobre você. Não, não existe isso não, né? Vai em paz, dou um abraço. Ainda marca um dia para tomar um caldo de cana com pastel de carne num dia, não tem problema nenhum. Mas vamos ter paz, diga amém. Teve outro grupo também aqui, que era umas pessoas que eu gostava bastante, mas que eram calvinistas, né? E hoje colocaram a igreja até perto onde o Erandi morava. E começou a semear calvinismo por detrás. Aí não dá, irmão. Aí eu cortei logo. O pastor presidente é aquele que pega a pancada de frente. Por quê? Porque ele está mantendo a doutrina da igreja. Sabe? Já tinha gente se balançando por calvinismo. Eu disse: calma. Irmãos, é melhor vocês realmente abrirem um lugar para vocês e serem felizes. E Deus vai te abençoar muito. Por quê? Porque ele não vai estar no lugar de contenda. Não é? Paz. Vocês entenderam, irmãos? Amém? Então existe essa diferença, sabe? Uma é grave e a outra dá pra gente. E a última coisa: nem tudo que a gente vai pregar vocês são obrigados a concordar. Não. Sabe? Eu canso de dizer, a gente convive com diferenças também aqui na igreja. Quer ver um exemplo? Que eu convivo há mais de 35 anos. Oração. Eu tenho uma posição diferenciada de oração da maioria dos irmãos. E eu não ando fiscalizando a oração de ninguém, não. Entendeu? Tem coisas que dá para levar. Agora, se você chegar e dizer que Jesus não é Deus, aí não dá para caminhar. Vocês estão entendendo agora? Tem coisas que a gente pode caminhar, mas tem coisas que a gente tem que consertar. A pastora Edna quer falar. 5 minutos. 1 minuto. Aí o Erandi que vai decidir quantos minutos aí, viu? Vou ficar aqui mesmo. Não, queridos, é porque... Não, sim. É porque na hora que eu até me meti, eu peço desculpa, né, que era um culto, não era uma reunião. Porque o rapaz do reciclador, ele me pediu água.
E o Fábio falou bem na hora do social, né? Bem na hora do social. E a gente está com um projeto de fazer um trabalho